Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, através do seu sangue precioso nos salvou, e sem nenhum valor a ser pago por nós, fomos salvos pelo Senhor e considerados seus filhos, e conseguimos a esperança eterna para podermos entrar no seu reino, Senhor. Nós agradecemos por essa grande graça. O Senhor ter nos salvo não foi para nos permitir as coisas passageiras deste mundo, mas sim para que possamos receber toda a preciosidade e glória e tesouros dos céus. Enquanto nós vivemos nesta terra, que nós possamos viver somente servindo ao Senhor, que possamos viver obedecendo a sua palavra, fazendo o trabalho voluntário, pregando o seu evangelho. Nesse tempo agora, nós todos que fomos salvos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando e cantando a glória do Senhor Deus. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que possamos estar em comunhão. Que o Senhor Deus possa estar no meio de cada um de nós, possa cuidar de cada um. Que através da graça abundante, vida e poder do Espírito Santo, o Senhor possa nos preencher por completo. Para que o restante de nossas vidas possamos viver de forma adequada como seus filhos. Que através da palavra da verdade, nós possamos ser santificados, possamos ser mais gloriosos diante do Senhor. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes. Todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo a palavra de forma online. Que o Senhor, Espírito Santo, possa estar junto deles. Que o Senhor permita a graça necessária. Nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo. Aqueles realmente que estão no meio da dificuldade. Nós acreditamos que o Senhor está protegendo e conduzindo através da sua palavra. Que nenhum deles se perca, Senhor. Que o Senhor Deus, através da sua mão graciosa, possa sustentar a vida deles. Nós oramos e pedimos para todos os irmãos e irmãs que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde deles. Que o Senhor Deus permita para que eles possam viver em glória para o seu evangelho. Cada um deles que estiver em tentação, que o Senhor possa permitir a graça necessária para cada um, para que nenhum se perca, Senhor. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária para a nossa vida. Nesse momento também, que a palavra, a santa vontade que o Senhor Deus deseja nos permitir, que o Senhor permita a chance para que possamos compreender. Para que possamos ter a sabedoria para distinguir a sua palavra. Para que possamos viver para a glória, para a vontade do Senhor Deus, com maior força, Senhor. Nesse momento agora, nós dependemos somente do Espírito Santo para conduzir e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 응대에서 준비하신 찬송해 주시겠습니다.
십자가의 소망 내 안에 주마 사시는 것 살아도 주를 위해 죽어도 주를 위해 살아 죽으라 난 주의 것 십자가의 능력 십자가의 소망 내 안에 주마 사시는 것 살아도 주를 위해 죽어도 주를 위해 살아 주라 난 주의 것 십자가의 능력 십자가의 소망 내 안에 주마 사시는 난 지극히 작은 자 죄인 중의 괴수 무익한 날 보내셔서 간절한 기대와 소망 부끄럽지 않게 십자가 전케 하셨네 내 사랑 나의 십자가 Muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 14. Palavra de Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu irei ler. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 알지도 못합니다. 그러나 너희는 저를 아나니 저는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. Então, até aqui. 코로나 바이러스로 인한 전염병 Por conta do coronavírus, essa pandemia tem atingido em vários lugares do mundo várias pessoas. E então muitas pessoas têm perdido suas vidas, muitas pessoas têm passado dificuldades. Se nós olharmos nosso país, ele está tentando se estabilizar mais do que os outros países no mundo. Mas eu acredito que realmente nós estamos nesse último tempo que realmente
parece que não está para acabar, mas estamos passando por essa última dificuldade. Acredito que ela não irá durar tanto. Porque se nós nos cuidarmos de forma séria e que no meio de nós nenhuma pessoa pegue a essa doença, então eu acredito que cada um de nós devemos cuidar muito bem da nossa saúde. Então nós não podemos estar realmente sem a segurança. Realmente estamos inseguros, como sem usar máscaras e não respeitar o distanciamento. Então, que se for necessário que vocês evitem de sair para fora. Então, porque nós estamos num momento difícil. Então, acredito que nós todos devemos fazer isso. Então, nós todos estamos dentro de um rebanho que se chama igreja. Então, quando uma pessoa entre nós realmente pegar essa doença, então vai se tornar uma grande dificuldade para a nossa igreja como um todo, se uma pessoa pegar. Então, eu espero que todos vocês possam ter este coração e possam se cuidar. Então, hoje, através da palavra que nós lemos, a palavra que o Senhor Jesus disse, realmente é uma palavra muito importante. Então, João capítulo 14, 15, 16, são palavras que o Senhor Jesus disse antes de ele morrer na cruz. Ele disse para os seus discípulos, são palavras muito importantes. Então, dentre essas palavras, existem o último ensinamento. Existem palavras como profecias, existem palavras de advertência. E é por isso que essa palavra é muito importante para todos nós que recebemos a salvação. Então, essa palavra é que o Senhor ele tem nos permitido. Então, nós precisamos pensar com bastante profundidade. Então, vocês sabem muito bem por que nós aprendemos a Bíblia, porque através da Bíblia nós conhecemos o Senhor Deus. Através da Bíblia conhecemos o Senhor Jesus. Através da Bíblia nós conhecemos qual é a história do Evangelho. E assim nós podemos saber como cristãos nós devemos agir. E para que nós possamos cumprir toda essa vontade do Senhor Deus, nós estamos aprendendo essas palavras. Se olharmos em João capítulo 7, 17, se nós desejarmos fazer a vontade do Senhor Deus, nós iremos ver realmente, e nós iremos por conta própria bem dizer se essa palavra vem do Senhor. Então, nós precisamos ter o coração de querer obedecer à palavra do Senhor Deus. Então, quando nós temos esse coração, então o Senhor Deus nos faz compreender a sua palavra. Então, o conhecimento deste mundo, se você usar somente a sua cabeça, você somente se esforçar, você consegue aprender. Mas o ensinamento espiritual não é somente pela nossa cabeça. É necessária a ajuda do Espírito Santo. Então, é por isso, para que nós possamos receber o ensinamento do Espírito Santo de forma mais realmente humilde, com o coração realmente aflitoso de desejar a palavra do Senhor Deus. Eu acredito que essa deve ser a nossa disposição para aprender a sua palavra. Então, mas se você não tiver nenhuma vontade, nenhum coração para ouvir a palavra do Senhor Deus, uma pessoa que não tem o coração de querer obedecer, mesmo que ouça, ele não consegue compreender. Mesmo que coma uma comida muito boa, se você não consegue digeri-lo, realmente isso não se torna uma grande ajuda para a saúde daquela pessoa, não é mesmo? E é por isso que quando nós aprendemos palavra por palavras, nós precisamos aprender que essa palavra realmente o Senhor ele está dando diretamente para mim, que eu preciso colocar em prática esta palavra. Então eu preciso pensar de forma mais aprofundada em relação à palavra do Senhor Deus. Então essa palavra realmente pode me fazer compreender verdadeiramente e isso se torna algo benéfico para mim. Então, dentre as palavras que o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus disse que ele pediria ao Pai para que enviasse um outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Senhor Jesus ele morreu na cruz
E dentro de 4 dias o Senhor Jesus ele ressuscitou. 아주 중요한 말씀을 하셨는데 E o Senhor Jesus, após ressuscitar, ele disse uma palavra muito importante para todos os seus discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. 보혜사라는 말은 Significa que é um ser que faz compreender a graça do Senhor Deus, nos faz entender. Então, Adobai, em inglês, como se estar ao lado para ajudar. Então, uma pessoa que está ao lado está fazendo o trabalho voluntário. Então, isso significa dessa maneira. Claro que o Consolador representa o Espírito Santo. 보혜사를 너에게 주사 O Senhor ele disse que iria enviar o Consolador para que possa estar eternamente conosco. O Senhor Deus é eterno, o Senhor Jesus é eterno e o Espírito Santo também é eterno. 도 영원하십니다. E é por isso 그래서 que no Antigo Testamento, 구약 시대는 하나님 através do Senhor Deus Pai, o Senhor ele trabalhou como Deus 역사하십니다. Espírito Santo no Antigo Testamento. E a palavra mais importante da Bíblia é o Senhor Jesus. Então, através do nascimento do Senhor Jesus, a morte, a ressurreição, realmente a subida aos céus e o retorno do Senhor. Tudo isso é o foco. Então, quando o Senhor Jesus ele veio a este mundo e morreu e ressuscitou, realmente toda essa história, toda essa profecia, todo esse acontecimento está registrado no Antigo Testamento. Então, o Senhor Jesus ele cumpriu todo esse trabalho do Espírito Santo. Esse trabalho que o Senhor Jesus ele efetuou por um tempo bem curto, foi de 33 anos. Então, após a partida do Senhor Jesus, 하나님이 약속하시고 예수 그리스도께서 o Senhor Deus ele permitiu a graça 은혜를 para que possa realmente testificar esse evangelho, essa graça que o Senhor tem feito. 마음과 생활을 변화시키고 Como realmente fazendo com que nós possamos compreender e mudando a nossa vida, realmente protegendo a nossa vida, que quem faz isto é o Espírito Santo. 성령 Então, o Espírito Santo ele veio para nós e agora nos faz entender essa graça. Então, aí ele disse que ele é o outro consolador, que ele é o Espírito da verdade. 세상 능히 저를 받지 못하는 이는 Então, o mundo realmente não pode receber, 보혜사 não pode ver e nem conhecer. 거듭나 Então, quer dizer que este Espírito Santo ele veio a este mundo por conta dos cristãos. 때문에 Das pessoas que não creem. 믿지 않는 사람들은 O Senhor, ele dizer o mundo, 세상이라는 것을 então ele está dizendo que são as pessoas que não conseguiram receber a salvação. Então quer dizer que eles não conhecem, eles nem viram o Senhor. 있다는 말이죠. 그러나 너희는 저를 아나니 저는 너희와 함께 Então, o Senhor ele disse que ele estará no meio deles. O Senhor realmente permanecerá junto deles. Então, o Espírito Santo é o Senhor que nos faz compreender toda a graça, toda a verdade do Senhor. E também ele permanecerá eternamente conosco. Então ele vai estar dentro de nós. 속에 계시겠습니다. Então o Senhor Jesus durante 3 anos e meio ele trabalhou. E durante os 3 anos e meio, enquanto ele estava trabalhando, quando ele estava andando com seus 12 discípulos, e claro que haviam muitas outras pessoas além dos 12 discípulos que seguiam o Senhor Jesus, que aprenderam a palavra. Então todos eles realmente serviam o Senhor Jesus ao lado. Mas o Espírito Santo, 성령님은 ele está dentro de nós. 계신다. No Antigo Testamento, 구약시대 하나님은 o Senhor ele falava para o povo de Israel, 예수님은 mas o Senhor Jesus ele veio a este mundo para salvar. E o Espírito Santo, ele veio para nos passar a palavra, 은혜를 우리에게 a vida do Senhor. 심어주시고 Ele veio mudar a nossa vida. 마음과 생활을 변화시키시고 Então, ele veio para dentro de nós e se tornou a força, 우리에게 되신 예수. o trabalho para dentro das nossas vidas. Então é realmente diferente o trabalho que cada um faz. 그래서 É por isso que a vivência do cristão agora, 그리스도인의 생활은 이제
é através da ajuda do Espírito Santo, através da graça do Espírito Santo, através da palavra ensinada pelo Espírito Santo, através da condução do Espírito Santo nós vivemos. Então, se nós não conhecemos sobre o Espírito Santo, não temos como viver a vida de fé. Então, através do Espírito Santo, realmente nós queremos aprender a palavra. Então, enquanto eu tiver tempo, eu vou tentar pregar mais sobre o Espírito Santo para vocês. Então, nós falamos que conhecemos algo, então realmente é muito importante nós sabermos realmente quão próximos nós somos daquela pessoa. Será que aquela pessoa é confiável? Então, realmente é muito importante se antes do confiar, se eu conheço aquela pessoa. Antes de eu responsabilizar aquela pessoa por um trabalho muito importante, eu realmente pedir algo para aquela pessoa, é necessário saber se eu conheço aquela pessoa. Então, quanto mais eu conheço aquela pessoa, quer dizer que quão amigável eu sou, quão próximo eu sou dessa pessoa. Filhos e pais, eles se amam, eles se conhecem, porque eles estão ligados por algo chamado vida. Então, os pais conhecem os filhos conhecem os pais. Então, assim nós temos a verdadeira comunhão. Então, quer dizer que o marido e a esposa, eles se conhecem. Claro que eles não se conhecem por completo, mas eles se conhecem mais do que qualquer outra pessoa no mundo. É por isso que pode ter uma relação, uma comunhão realmente mais afetuosa. Então nós podemos ser amigos também. Então tem pessoas que quando eles têm bons amigos, tem pessoas que sempre vão procurar pessoas onde eles podem manter uma boa relação. Então, você dizer que conhece o Senhor Deus, você conhece o Senhor Jesus. Então, dentre os temas que o Senhor Jesus, ele orou, nós podemos ver que o Senhor, ele disse que é o mais importante, o mais proveitoso é conhecer o Senhor Jesus e o Pai é quem enviou. Então, realmente, a fé ver do conhecer, do crer. Então, se você conhece, se você crê verdadeiramente, esse é o mesmo significado. Então, você conhecer algo quer dizer que você crer em algo. Então, se você não crê em algo, quer dizer que você não tem certeza de algo. Quando você tem certeza de algo, você pode crer naquilo. Então, através da Bíblia, nós conhecemos o Senhor. Através da Bíblia, nós podemos aprender qual é a relação que o Senhor tem conosco. E agora o Senhor Espírito Santo nos faz compreender a palavra. E assim nós precisamos aprender agora quem é este Senhor. Quem é este Senhor Espírito Santo? Então, nós conhecemos muito sobre o Senhor, nós conhecemos muito sobre o Senhor Jesus, mas nós não conhecemos muito sobre o Espírito Santo, penso eu. Então é por isso que eu pensei que nós realmente precisamos aprender mais de forma exata sobre o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, primeiro, ele ressuscitou e apareceu para os seus discípulos. Ele mostrou as suas feridas, dos pregos, da crucificação e se manifestou como o Senhor para diante deles. E disse, como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Ele foi enviado para este mundo para nos salvar, para salvar a todos. E logo nós todos que recebemos essa palavra, nós precisamos pregar esse evangelho. Então nós precisamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. E nós estamos neste mundo para fazermos esse trabalho do Senhor. É por isso que como o Senhor Deus Pai realmente me enviou, eu também vos envio. Foi o que o Senhor Jesus disse. É por isso que o Senhor Jesus disse, realmente clamando a eles, recebeis o Espírito Santo, recebeis o Espírito Santo. Então, quando fala recebeis o Espírito Santo, por que o Senhor suspirou antes? Então, se nós olharmos em Gênesis, capítulo 2, nós podemos ver que o Senhor Deus criou o homem através do pó da terra e respirou o fôlego da vida em suas narinas. Então, da mesma maneira,
esse sopro da vida, esse fôlego da vida, esse ar da vida que o Senhor soprou a eles. Quer dizer que o Senhor Jesus também soprou dessa maneira, e assim ele se fez vida. O homem não é somente uma carne, mas sim através do Espírito que é formado. Então é por isso que através do vento, do suspiro, do ar, do fôlego, realmente significa que em grego chama fuma. Então quer dizer que realmente está dizendo que vai soprar o ar. Então, mas o Espírito morreu como? Porque se nós olharmos em Mateus capítulo 3, Adão, que era o antecedente de toda a humanidade, por ter desobedecido ao Senhor Deus, ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o Senhor disse que haveria de morrer, mas ele comeu. Então ele caiu sob a tentação do diabo. Ele desobedeceu à palavra do Senhor, porque o Senhor disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E realmente ele morreu. Então, Adão, ele morreu naquele dia? Não. Ele morreu velho, com 900 anos para cima. Mas o que quer dizer que ele morreu naquele tempo? Quer dizer que o espírito dele morreu. É por isso que, como nós aprendemos na última vez, realmente nós falamos sobre o vivo e o morto. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, realmente são pessoas que realmente são carnes com espírito morto. Então o Senhor ele disse que haveria de ressuscitar no último tempo o espírito morto. Então todas as pessoas dentro de Adão nasceram mortos espiritualmente. E as ações são de pessoas mortas. Então, mas o Senhor Jesus ele se tornou o espírito que vivifica. É por isso que em 1 Coríntios o Senhor ele diz que o Senhor Jesus, o último Adão, ele se tornou o espírito que vivifica, porque Adão era aquele que realmente levava à morte. Então realmente é necessário pagar o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Se olharmos em João capítulo 5, versículo 20 e diante, nós podemos ver que o Pai, ele vivifica a quem quer, e eu também vivifico a quem quero. Isso quer dizer que o Senhor, realmente, que ele morreu pelos pecados, então nossos pecados foram lavados, e assim nós podíamos ressuscitar. Porque se o Senhor não fizesse isso, não temos como ressuscitar diante do Senhor. Então todo esse trabalho, todo esse pecado que foi cometido por Adão, realmente o Senhor Jesus se encarregou. Ele pagou todo este valor. É por isso que o Senhor Jesus, por ter morrido na cruz, ele se encarregou de todo o pecado do mundo e morreu. E através da sua ressurreição, ele venceu o domínio do pecado e da morte. E assim ele nos permitiu a vida. Através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele se tornou o Espírito que vivifica os mortos. É por isso que o Senhor Jesus, ele suspirando, disse. Isso quer dizer que o Senhor Jesus, ele soprou o Espírito da ressurreição a eles, dizendo para receberem o Espírito Santo. Então, mas naquele tempo, o Espírito Santo não havia entrado para dentro deles, não haviam recebido o Espírito Santo. Eles somente receberam o Espírito Santo no Pentecostes, quando o Senhor Jesus ele subiu aos céus. Então, mas o Senhor, ele dizer naquele tempo, já antecipado, falando para eles receberem o Espírito Santo, quer dizer que o Senhor já estava avisando realmente que eles haveriam de receber o Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo ele entra para dentro de nós. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, então, através da ressurreição do Senhor Jesus, nós somos vivificados, nós agora temos uma viva esperança. Então, o Senhor, através do Espírito Santo, ele tem nos vivificado. Se olharmos em João, capítulo 3, versículo 5. Então, quer dizer que o homem, se ele não nascer de novo do Espírito e da água,
ele não pode entrar no reino dos céus. Então, algumas pessoas pensam que a água é realmente o lagrimar, a lagrimação, é chorar, e assim você vai receber o Espírito Santo. Outras pessoas dizem, água, então quer dizer que é o batismo. Então, após receber o batismo, eu vou poder receber o Espírito Santo, e é isso. Não. Isso tudo parece certo, mas não está certo. O que significa a água? A água significa o juízo do Senhor Deus. O Senhor Deus ter julgado no dilúvio através da água, quer dizer que o Senhor ele julgou este mundo através do seu juízo. Se o Senhor ele julgar as nossas vidas através da sua justiça, então nós todos iríamos estar perdidos. Então é por isso que o Senhor ele permitiu para que uma pessoa, o Senhor Jesus, recebesse realmente no lugar de todas as outras pessoas, de forma representativa. É por isso que toda a glória, todo o trabalho do Senhor, ele foi feito para dentro de nós, através do sacrifício do Senhor Jesus. Então o pecado foi resolvido como pecado. E depois disso, o Senhor ele precisa nos permitir a sua graça, a sua vida para nós. Então, o Senhor Jesus é aquele que recebeu o juízo do Senhor e morreu. E ele ressuscitou para cumprir o seu amor para conosco. É por isso que a morte do Senhor Jesus é a água. Então, o Senhor Jesus ele ter descido no Rio Jordão para ser batizado, isso representa a morte e a saída da água, a sua ressurreição. A morte do Senhor Jesus representa a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, quer dizer que o Senhor Jesus, através da morte, ele nos salvou e através da sua ressurreição, ele nos permitiu uma nova vida. É por isso que realmente nós temos o espírito da ressurreição, o espírito do retorno diante do Senhor, de uma nova vida. Então, o Senhor ele não somente nos faz compreender essa graça do Senhor Deus, mas ele nos permite a sua vida. Então, nós temos recebido a vida diante do Senhor, nós temos recebido o Espírito Santo. Tudo isso significa a mesma coisa. É por isso que através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, através do perdão dos pecados, em outras palavras, nós temos sido vivificados através da palavra. Então, quer dizer que realmente somente existe a palavra, então através da palavra, nós compreendemos essa graça do Senhor Deus. Através da palavra, realmente foi cumprido toda essa graça, esse trabalho do Senhor Deus. Então, quer dizer que quem é que nos faz compreender isso? É o Espírito Santo. Quer dizer que através do Espírito Santo, nós compreendemos todas essas coisas. Então, tudo isso representa a mesma coisa. É por isso que agora este Espírito Santo, ele nos faz compreender essa graça do Senhor Deus. Ele nos ajuda para que possamos receber a salvação. E agora ele permanece dentro do coração das pessoas. Então agora ele fala, você recebeu a salvação, então vamos nos encontrar no céu. Não, não é assim. O Senhor ele permanece dentro de nós. Até quando? Até nós partirmos deste mundo e entrarmos no seu reino. Então o Senhor ele diz que estará junto conosco para a eternidade. É por isso que é muito importante nós sabermos de forma exata sobre o Espírito Santo. Quando nós conhecemos de forma exata o Espírito Santo, nós podemos ter uma relação profunda com essa palavra. Nós podemos receber a condução do Espírito Santo. Nós podemos receber a ajuda do Espírito Santo. Então, quem é este Senhor Espírito Santo? Então, o Senhor é uma trindade. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, quer dizer que eles são um só ser. Então, de todo esse tema que nós compreendemos, realmente dentre as doutrinas, formas exatas e mais importantes que nós temos é isso. Quando eu estava na escola de teologia, então muitos estudantes de teologia, eles não tinham muita dificuldade para conseguir explicar sobre o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Havia uma pessoa que falava, o Senhor ele pode ser como uma eletricidade.
Então que o Senhor ele pode se manifestar como luz, ele pode se manifestar como energia, como temperatura. Eles falam, ah, energia não é energia? Então eu realmente tentava explicar a Bíblia dessa maneira. Então, como se a água realmente ela tivesse vários dos seus estados, onde ela está líquida, pode estar em forma gasosa, pode estar sólida, congelada, não é mesmo? Então realmente existem vários dos estados, líquidos, sólidos, gasoso. Eles tentavam explicar desta maneira. Claro que isso não é uma explicação completa. E algum outro explicava desse jeito, que a Trindade era uma pessoa, mas que em casa podia ser marido, poderia se tornar um pai, se for para a igreja ele se torna um pastor. Então são papéis diferentes, mas é uma pessoa igual. Então que é parecido a tentativa da explicação, mas essa explicação não é uma explicação completa. Então existem pessoas que não acreditam nessas, realmente na Trindade. Então se você não acredita na Trindade, isso é herege. Então muitas pessoas como os testemunhas de Jeová, aqueles que guardam o sábado, todos eles realmente estão errados por não terem esse conhecimento da Trindade. Então, através do nosso conhecimento humano, é impossível conseguirmos compreender sobre a Trindade, não é? Então, como é que nós podemos, através dos nossos conhecimentos, tentar entender por completo essa palavra do Senhor Deus? Não tem como. Não temos como explicar através do conhecimento humano. Então, como é que nós podemos fazer? Nós precisamos crer, porque a palavra do Senhor Deus é a verdade. Nós podemos verificar isto. Então, o Espírito Santo, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, todos eles são um só. Se olharmos em Gênesis capítulo 1, nós podemos ver que quando o Senhor Deus ele criou o mundo, no último tempo, ele disse, vamos criar o homem conforme a nossa imagem. Então quem é nós ali que o Senhor ele está dizendo? Se o Senhor Deus é um só. Então nós está dizendo no plural. Então haviam vários deuses naquele tempo? Não tinham. Era somente um único Deus. Então, mas por que o Senhor Deus naquele momento disse nós? Porque realmente ele já estava falando sobre o Senhor Jesus, sobre o Espírito Santo. E o Senhor Deus englobado que é a Trindade. Então, quer dizer que ele já estava representando todos eles ali. Então na Torre de Babel, quando foi construída também, o Senhor Deus disse, nós vamos descer para que possamos confundi-los, para que realmente não falem a mesma língua, confundir os seus idiomas. Então realmente foi estranho, porque o Senhor ele disse nós. Então se o Senhor está dizendo nós, ele está mais uma vez afirmando sobre o Senhor que ele é uma trindade. E também se olharmos na palavra de João capítulo 3, versículo 11, o Senhor Jesus disse, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então o Senhor Jesus ele também disse nós aqui, no plural. Ali não representa o Senhor Jesus e seus discípulos. O Senhor ele está representando o Senhor Deus, o Espírito Santo e o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, já que ele é o mesmo ser que o Senhor Deus, ele conhece as mesmas coisas do Senhor Deus. Então o Senhor ele também disse que não havia ninguém que havia descido, a não ser somente eu que desci dos céus. Então somente eu que estive nos céus e eu desci dos céus. Então eu sou o único que sei o que tem nos céus e as palavras do Senhor. Então é por isso que ele diz que ele fala o que sabe, o que ele viu. Então quer dizer que essa palavra representa mais uma vez sobre a Trindade. Se olharmos em João capítulo 3, também versículo 19, nós podemos ver que o Senhor, ele também recebeu o batismo. E quando ele recebeu o batismo, teve uma imagem onde foi manifesto a tríade novamente. Quer dizer que o Senhor Jesus, quando ele entrou na água e ele saiu,
como se fosse um pombo descendo dos céus. O Espírito Santo entrou para dentro do Senhor Jesus. E dos céus ouviu-se a voz do Senhor Deus dizendo: Este é meu Filho amado a quem me comprazo. Então quer dizer que naquele momento foi manifestado Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então nós podemos ver que é o momento onde os três apareceram em um mesmo momento. 8장 19절에 보면 예수님이 성천하신 Então se também olharmos na palavra 너희는 de 천하에 다니며 만민에게 복음을 전하라. em João capítulo 8, nós podemos ver que o Senhor, ele disse para vós deveis pregar o evangelho para todas as nações, para todos, para toda a terra. Então o Senhor, ele está dizendo para todas as pessoas que ouviram a palavra do Senhor, realmente, e eles deveriam batizá-los. Como? Através do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer que ele está falando sobre o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Espírito Santo, todos eles numa mesma colocação. 로마서 8장 9절 Se olharmos em João capítulo 8, 하나님의 versículo 9, 10, 11, nós podemos ver que está falando sobre o Senhor, através sobre o Espírito Santo. Então quer dizer que ele está dizendo que este Espírito do Senhor, é o Espírito do Senhor Deus, é o Espírito Santo. Tudo isso não quer dizer que existe um ou outro, quer dizer que tudo isso é um único Deus, todos eles são um Espírito, quer dizer que é o Senhor Deus, também o Espírito Santo, também é Cristo. 그래서 E é por isso, 삼위 하나님 중에 한 분이시라는 것을 é muito importante nós 어떤 compreendermos 사람은 성령은 무슨 que o Senhor, ele 성령을 막 잡아가지고 é um só. 먹으려고 E nós também precisamos entender que o Espírito Santo, ele não é algo sobrenatural que está voando por aí. Realmente é algo espiritual, invisível, intocável por nós. 지성과 감정과 Então, o Espírito Santo, ele é um ser de pura personalidade, que tem todo o sentimento, toda a compreensão, todos os sentidos. O homem não pode ter a completa personalidade, porque realmente os homens, eles não são completos. 그래서 완전한 Então, mas o Senhor, ele é um ser cheio, completo. É por isso que o Senhor é aquele que conhece todas as coisas, ele tem um entendimento de todas as coisas. 고린도전서 2장 10절에 보면 성령은 Se olharmos em 1 Coríntios, o Senhor, ele disse que o Senhor, ele conhece até as coisas das profundezas do Senhor. 또 에베소서 Se olharmos em Efésios capítulo 3, 성령을 ele disse para nós também não preocuparmos o Evangelho. Nós não podemos dar preocupações ao Espírito Santo. Por quê? 자녀가 참 Então, porque quando os filhos eles fazem algo errado, como os pais eles ficam tão preocupados? 구원받은 Então, o 하나님의 filho do Senhor Deus, ao fazer algo errado, como o Senhor ele deve ficar preocupado? Como o Espírito Santo ele fica preocupado? 성령이 Então, o 근심하시고 Senhor ele fica preocupado. 로마서 O 8장 Espírito 20절에 Santo ele se preocupa por nós. 구원받은 사람이 마땅히 하나님 앞에 빌바를 É por isso que nós, todos os cristãos, se nós 말할 수 없는 não conhecemos essa vontade do Senhor Deus, 탄식이 말할 수 탄식이 então realmente isso é um grande problema. 자녀가 Então, se o filho ele age de forma imatura, os pais começam a falar, nossa, ficam se preocupando, dizem, ai, quando é que esse filho ele vai virar gente? Então quer dizer que realmente o Senhor, o Espírito Santo, ele realmente está preocupado. 그리고 성도를 위해서 대신 간구하십니다. 우리를 위해서 Então o Espírito Santo ele ora por nós, 기도도 해주셔요. 그리고 e o Espírito 성령은 Santo também, 예, ele nos ama. 우리를 사랑하십니다. É por isso que em João capítulo 15, versículo 30, 30절에 ele fala sobre o amor do Espírito Santo. Então nós não sabemos o quanto ele nos ama. O Senhor Deus nos ama, o Espírito Santo nos ama, o Senhor Jesus nos ama. De toda igual maneira está nos amando afetuosamente. Então quando que um pai ou mãe pode amar tanto dessa maneira neste mundo? Realmente é o Senhor que nos ama com grande profundidade. É preciso nós olharmos em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Então, o espírito em que nós habita tem ciúmes. Então, realmente não podemos pensar que é em vão. Então, se nós olharmos uma mulher, ela vem do seu marido, que ama
mais outra mulher do que a si. Então, realmente, como ela deve se sentir mal, não é? Como está errado, realmente, ele amar uma outra mulher sem ser a sua esposa? Então, realmente, ele vai estar, realmente, se sentindo muito mal. É por isso que em Tiago, capítulo 4, realmente, versículo 4, ele diz: se você amar o mundo, é o mesmo que você ser adúltero ou adúltera, que amou este mundo. Então, você estar com a amizade deste mundo, você se tornou um inimigo do Senhor Deus. Então, se sua esposa ama mais outra pessoa do que o seu marido, as pessoas deste mundo, eles entram tanto em contenda que eles querem matar o próximo, não é mesmo? Então, vocês sabem quanto que o Espírito Santo ele nos ama. Então, se nós amamos mais o mundo do que o Senhor, se nós perdemos isso no nosso coração, então o Espírito Santo ele vai entrar em grandes ciúmes. E se nós olharmos em Salmos também, então, apareceu diversas vezes onde o povo de Israel eles entristeceram ao Senhor. Então quer dizer que o Senhor, o Espírito Santo, é aquele que também tem uma grande personalidade, grandes sentimentos também. Então é este o Espírito Santo. Então é esse Senhor Espírito Santo que está dentro de nós. Então nós precisamos pensar de forma aprofundada sobre isso. É por isso que o Espírito Santo ele tem uma grande personalidade, tem um trabalho que ele faz. E também ele se alegra bastante. Então o Senhor ele se alegrou em espírito. O Espírito Santo ele se preocupa, ele se entristece, ele está com ciúmes. Então assim, também nós vemos conforme a vontade do Senhor Deus, ele se alegra por completo. Então como é que vocês querem fazer? Então, vocês querem dar tristeza, dificuldade, dor ao Espírito Santo? Não, nós precisamos alegrar, nós precisamos ter todo o cuidado para com ele. E se nós olharmos para o trabalho que esse Espírito Santo faz, se olharmos em Êxodo capítulo 3, versículo 3, realmente o Espírito que apareceu para o povo de Israel no Antigo Testamento como servo de Deus é o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o servo do Senhor, o Espírito Santo, ele se manifestava através dos profetas, através da sua palavra. Então ele já testificava sobre as coisas que estavam por vir. Então, ele fez esse trabalho. Estaremos em Mateus capítulo 1, versículo 18. O Senhor Jesus, ele nasceu do Espírito Santo, ele foi concebido através do Espírito Santo e ele se fez carne e veio a este mundo. Então o Senhor Jesus, para nascer neste mundo, ele foi concebido através do Espírito Santo. Então quer dizer que ele realmente foi concebido através de uma virgem pelo Espírito Santo. E também quando o Senhor Jesus ele recebeu o batismo, realmente o Espírito Santo ele entrou para dentro do Senhor para testificar de que o Senhor Jesus era filho do Senhor Deus através da palavra do Senhor Deus. Este é meu filho a quem me comprazo. E também o Senhor Jesus, através da sua vivência, ele manifestou a sua vivência, não é mesmo? Ele manifestou que era filho do Senhor Deus através de muitos milagres, muitas obras, manifestou o poder do Senhor Deus. Se olharmos em Atos capítulo 10, nós podemos ver que o Senhor Jesus, o Nazareno, ele foi ungido através da palavra e do poder do Senhor. Então ele andava por todos os lugares para fazer a boa obra. Então ele curou a muitos. Quer dizer que o Senhor ele estava junto com ele, Deus estava com ele. Então quem é que trabalha junto do Senhor? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, realmente ele foi como um óleo para ungir ao Senhor Jesus. Então quer dizer que realmente curava a todos aqueles que estavam no meio do pecado. Curava aqueles que estivessem adoecidos. É por isso que em Hebreus capítulo 1, nós podemos ver que são pessoas que realmente mudaram agora sem máculas, sem imperfeições.
Então agora está realmente limpos para diante do Senhor. Quer dizer que através do Espírito Santo, ele agora, sem realmente sem imperfeições, sem manchas, ele se entregou para o Senhor. Então quer dizer que através do poder do Espírito Santo do Senhor, o Senhor Jesus, ele amou todo o seu sangue, ele fez esse trabalho de nos purificar, e então esse Espírito Santo, ele vem para testificar esse trabalho do Senhor Deus, para trabalhar junto com Cristo para esse trabalho. E é por isso, se nós olharmos no Antigo Testamento, o Senhor, ele prometeu para o povo de Israel, da mesma maneira como ele prometeu ao povo de Israel, ele veio a este mundo, morreu na cruz, e ele cumpriu todo o trabalho do Evangelho. E assim o Espírito Santo, através da graça do Senhor, fez com que todos os cristãos que receberam o Evangelho primeiro, desde Jerusalém até os confins da terra, pudessem ser testificados, pudessem pregar esse Evangelho do Senhor Deus. Então o Senhor Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, e ele disse, realmente quando o Espírito Santo viesse, realmente todos eles iriam receber o quê? Realmente a grande graça do Senhor para poder fazer o trabalho de evangelizar, de testificar o Evangelho do Senhor Deus de toda Jerusalém até os confins da terra. Porque o Espírito Santo é aquele que testifica a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Também se nós olharmos na palavra de João capítulo 10. Realmente o Senhor Jesus, ele falou, o Espírito que está para ser enviado pelo Pai, realmente este me testificará. Então vós também, realmente estavam comigo, estivesse comigo desde o princípio, para testificar esse Evangelho. Quer dizer que o Espírito Santo, ele veio a este mundo para testificar esse Evangelho feito pelo Senhor. Ele veio para testificar essa grande graça, essa palavra do Senhor Deus. Então é por isso que agora, realmente, esse Evangelho do Senhor, ele não se manifesta realmente lá dos céus e desce algo. Realmente quer dizer que através de todos os cristãos, de todas as igrejas iniciais, o Evangelho é pregado. Quer dizer que pela ajuda deste Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas do Senhor. Então este é o trabalho do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele ter morrido e ter ressuscitado, ter subido aos céus, passando-se todos esses dias, até o dia do Pentecostes. Então nós chamamos isso do tempo no dia, realmente do Espírito Santo. Quer dizer que, em outras palavras, é o tempo da graça, é o tempo da igreja. Então se nós olharmos no Antigo Testamento, o Senhor, ele trabalhou através do povo de Israel. Mas agora, após a vinda do Espírito Santo, o Senhor, ele trabalha através da igreja junto dos salvos, para que essa grande graça seja testificada. É por isso que nós falamos que é o tempo do Espírito Santo, nós falamos que é o tempo da graça, o tempo da igreja, é o nosso tempo. Quando esse tempo acabar, o Senhor, ele há de vir para este mundo. Então é por isso que nós estamos vivendo no tempo onde o Espírito Santo, ele trabalha. Então qual é o trabalho do Espírito Santo? É muito importante nós sabermos com exatidão. E nós vivemos junto do Espírito Santo. Essa é a nossa vida de fé. Então se nós não soubermos de forma exata sobre isso, nós não podemos viver bem a vida de fé. E assim, o Espírito Santo, quando ele veio a este mundo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Vamos ver a palavra de João, capítulo 16. Vamos ver, João, capítulo 16, a partir do versículo 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. A partir do versículo 8 ao 11 eu irei ler. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não criem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
너희가 다시 나를 보지 못하며 심판에 대하여 하면 이 세상 임금이 심판을 받았음이니라. Então agora, o Consolador, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier a este mundo, o que ele fará? Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele viria para julgar este mundo. Julgar o quê? Realmente fazer você compreender algo que você não sabia. Do pecado, porque não creem em mim. Então, agora, o Senhor Deus, ele está acusando o pecado das pessoas através do Espírito Santo. Acusar o pecado quer dizer fazer conhecer o pecado das pessoas. Não quer dizer o pecado de você infligir uma lei, de você ir contra a lei. Ele está dizendo você não crer no Senhor. O pecado de você não crer no Senhor, você vai compreender, você vai ter o conhecimento disso. O maior pecado contra o Senhor Deus não é um pecado cometido contra a moral, contra a ética, mas sim de você ter sido incrédulo, você não ter acreditado no Senhor. Como a palavra de João, realmente vai ser julgado aquele que não crê no Senhor. Então, quem irá receber essa maldição? Realmente quem não crê no Senhor, porque o Senhor Jesus ele recebeu por nós. Então, mas quem não crê no nome do Filho do unigênito de Deus, realmente está abaixo da maldição, irá ser julgado. Por que nós não vamos ser amaldiçoados? Por que nós não vamos ser julgados, condenados? Porque o Senhor Jesus ele já recebeu a maldição e a condenação por nós, através da cruz. Já foi passado de nós. Então, agora, o pecado que o Senhor Deus se refere é o pecado de nós não crermos nisso. A pessoa ir para o inferno não é por ir contra a lei ou por infringir uma lei. Não é isso. Não é por ter feito algo ruim. Lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 2. Realmente, ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer que nós éramos inimigos do Senhor Deus, mas o Senhor Jesus ele acabou com este muro através da sua morte na cruz. Quer dizer que ele morreu não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Então não somente daquelas pessoas que creem, mas de todas as pessoas que estão no mundo. O Senhor Jesus ele já lavou por completo. Quer dizer que ele acabou com toda essa inimizade com o Senhor Deus. Então, mas não é automaticamente assim que você vai receber a salvação. Você precisa crer nessa verdade. Se você não crer, de nada adianta. Mesmo que o Senhor Deus permite um bom ar, ele dê uma boa água, se você não beber, se você não comer disso, você vai morrer. Então, o Senhor Deus ele já nos colocou para estarmos junto com Ele. Estamos já reconciliados com o Senhor. Então, mas se nós não cremos nisso, isso está no maior pecado. Então quer dizer que o Senhor ele há de julgar este pecado de nós não cremos no Senhor. Então na palavra do Senhor Jesus e na palavra de João. Então se vocês não crerem que eu sou, então vós morrereis no meio do pecado. Então se não crerem que eu sou o Cristo, se não crerem nesse trabalho do Evangelho, da salvação que eu fiz, vocês irão morrer no meio do vosso pecado. Então quer dizer que se não crer, não tem nenhuma relação com a graça, a salvação do Senhor Deus. Então, o Senhor ele está agora julgando, está repreendendo eles pela incredulidade deles. Então agora, realmente, quando ele for para o Pai, já não irão ver o Senhor. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele ressuscitou e isso tornou justiça para o Senhor Deus. Então o Senhor Jesus agora é a nossa justiça por ter ido para Deus. Então quando nós cremos nessa graça do Senhor, então o Senhor ele nos considera realmente como justos. Quer dizer que nós éramos pecadores por conta de Adão, mas nós nos tornamos justos pelo Senhor. Então, mas se nós não cremos nisso, de nada adianta. Quando nós cremos nisso, através dessa fé, o Senhor ele pode nos justificar. Isso é nos imputado como justiça.
죄를 이 세상에 Então, realmente, quem que implantou esse pecado neste mundo foi o diabo. 마귀가 O diabo corrompeu o mundo. O diabo, ele está dentro de todas as pessoas, implantando a malignidade, fazendo com que pequem. 역사하는데 그 마귀가 Então quer dizer que o diabo, ele peca. 마귀의 권세가 Então quer dizer que através do poder do diabo, todas as pessoas elas foram julgadas. E assim acabou. Então quer dizer que o Senhor, ele se tornou a justiça. 예, 십자가에서 Então quer dizer que todo o julgamento, todo o nosso pecado que nós tínhamos acabou na cruz, acabou 심판받은 com o Senhor. Então o Senhor, ele disse para nós crermos, quer dizer que acabou o diabo, mas nós não cremos. Quer dizer que isso é o maior pecado. 그것을 É isso que o Espírito Santo está tentando nos dizer. Se olharmos em Atos capítulo 2, versículo 37, 오순절에 no Pentecostes, Pedro e todos os apóstolos, eles quando estavam pregando o evangelho fortemente, 그 말씀을 들은 그 lá em Jerusalém, quando os judeus estavam ouvindo essas palavras, eles se sentiram apertados em seus corações ao ouvir essa palavra. Eles receberam uma grande repreensão. Irmãos, que faremos? Então é para nós nos arrependermos. Então realmente o Jesus que nós matamos era o Cristo? Então o que nós iremos fazer? O que vai acontecer conosco já que nós matamos a Cristo? Então, arrependei-vos e recebeis o batismo em nome do Senhor Jesus e recebeis o perdão dos pecados. Então, assim recebereis a salvação como um presente. Então o Espírito Santo é aquele que julga, condena este pecado de nós não cremos para que nós possamos acordar. Tá, as pessoas, quando eles ouvem, eles ficam assim, duros, não estão nem aí, 죄를 não sabem reconhecer o seu próprio pecado, não tem medo do julgamento do Senhor. Então ele só fala, o tempo está passando, deve ser assim mesmo. Por que as pessoas têm esse coração? Tem o coração totalmente fechado, não tentam receber. 안 받아들이고 Então, até essas pessoas, quando ouvem a palavra, quando o Espírito Santo trabalha, quebra o coração deles. 그래서 É por isso que as pessoas com o coração duro, realmente nós não podemos nos decepcionar com elas. Nós precisamos pregar o Evangelho continuamente. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo. 성령은 Porque o Espírito Santo é aquele que realmente quebranta o coração das pessoas. É aquele que faz as pessoas elas poderem se arrepender. 그래서 그 E agora as pessoas que recebem essa mudança no coração, 그날 하루에 realmente eles receberam 3.000 pessoas em um único dia. Teve esse tempo na história. Se olharmos em Tito capítulo 3, versículo 5. 하나님이 Então o Senhor Deus, ele nos salvou. 우리의 E 의로 não somente pela nossa justiça. 중생의 시스템과 Então quer dizer que o Senhor, ele nos renovou em espírito e em vida. Quer dizer que o Senhor, ele nos salvou. Não foi pela nossa justiça, não foi pelas nossas obras, 그런 것이 아니라 그의 mas pela sua misericórdia, pela sua graça, 은혜로 말미암아 e pela lavagem do Espírito, pela renovação do Espírito. Quer dizer que todo esse é o mesmo trabalho. Então quer dizer que nós nascemos de novo, é uma nova vida. Pelo sangue do Senhor Jesus nós somos limpos. Quer dizer que através do Espírito Santo nós somos limpos, somos renovados. Tudo pelo poder do Espírito Santo. Quer dizer que tudo isso é o trabalho do Espírito Santo. 그래서 예 Então e é por isso que o Espírito Santo 깨닫게 하고 하나님의 은혜를 깨닫고 realmente ele prega esse evangelho para que nós possamos crer nesse trabalho, para trabalhar em nós. 그 성령님은 Então é por isso que o Espírito Santo está com realmente querendo trabalhar dentro do coração da pessoa que realmente está suplicando e está realmente afeituoso para ouvir a palavra do Senhor. Ele faz compreender essas pessoas. 그래서 고린도전서 É por isso que em 1 Coríntios, quando nós olhamos, realmente nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que assim possamos conhecer a graça de Deus. 하나님께로 온 Então, a graça que vem de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele veio, 하나님이 우리에게 ele fez com que nós pudéssemos conhecer essa graça do Senhor Deus. 은혜를 깨닫게 해주신 Então, quem faz compreender essa graça do Senhor 분이십니다. é o Espírito Santo. Até porque eu tenho uma cabeça boa, eu sou inteligente, não é por causa disso que eu compreendo.
Se olharmos na palavra de Atos, capítulo 16, versículo 14, 바울 사도가 o 빌립보에 Senhor Jesus, ele quando estava olhando para as mulheres que estavam no rio, 주께서 루디아의 마음을 열어서 então ele realmente fez com que eles abrissem o coração para que estivessem atentos ao que Paulo dizia. Então Lídia, ao ouvir essa palavra, e Filipe, ela foi a primeira mulher a receber a salvação. 먼저 구원받은 사람 Então quando o apóstolo Paulo disse a palavra, 말씀할 때 성령께서 그 마음을 열어 então ele fez com que pudesse compreender essa palavra. 그 성령은 Então quer dizer que o Senhor nos fez abrir o coração para que pudéssemos compreender essa palavra do Senhor Deus. 아시겠죠? Se olhamos em Colossenses capítulo 1, versículo 6. 1절에 보면 이 복음이 너에게 Então realmente essa palavra nós ouvimos e desde o primeiro dia que compreendemos essa graça do Senhor. 우리가 Então, desde o primeiro momento que compreendemos. Quem faz compreender? O Espírito Santo. 성령이죠. Então desde aquele dia, 그날부터 이제 우리의 새로운 생명 desde aquele momento a nossa vida como renascidos inicia. E também se olhamos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Então nós temos nascido de novo não só pelas coisas corruptíveis, mas sim pelas coisas incorruptíveis. Então nós estamos pela coisa que é viva, a palavra. 하나님의 말씀 안에 하나님의 Então quer dizer que existe a semente do Senhor Deus, existe a semente do Senhor ali. É por isso que o Espírito Santo, quando nós ouvimos essa sua palavra, essa vida do Senhor é plantada dentro do nosso coração. Quer dizer que nós nascemos de novo assim. Então quer dizer que realmente esse evangelho é a palavra que nós temos ouvido. 그 복음을 듣고 Então quando nós ouvimos essa palavra, nós compreendemos essa palavra. 심어주시는 분이 Então é o Espírito Santo que planta dentro do nosso coração e nos rega. 사람이 Então 아무리 mesmo que esta palavra, qualquer que seja, 말씀을 듣고 성경을 연구하고 mesmo que nós tentemos pesquisar a palavra, tentemos estudar, se o Espírito Santo não ajuda, não tem como entender. Se não for pela ajuda, pelo trabalho do Espírito Santo, não tem como compreender. Isso é um problema muito importante. 로마서 Se olharmos em Romanos, 8장 capítulo 8, versículo 7. 성령이 친히 우리 영으로 더불어 Então quer dizer que o Senhor realmente ele evidencia que nós somos os filhos do Senhor. 성령이 오셔서 Então quando o Espírito Santo ele veio a este mundo, ele nos faz compreender essa graça do Senhor Deus. 부모가 죄로 죽은 Quer dizer que pelo Espírito, 성령이 realmente nós, nosso Espírito junto com o Espírito Santo nos faz compreender que nós somos filhos do Senhor Deus. Até por isso que nós podemos chamar o Senhor Deus de Abba Pai. Então o pequeno, a criança, qual é a primeira palavra que ele sabe falar? 안 가르쳐 Mesmo que ele não sabe falar, ele fala papai, mamãe. Ele aprende essa palavra. É a palavra em qualquer lugar do mundo. Eu já percebi que isso é bem parecido. Então, mamá, papá. Papá, mamá. Eles falam muito assim, não é? As crianças. Então, essa é a palavra da vida. Quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo nos faz entender que nós somos filhos do Senhor Deus. Nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai. Então, quer dizer que Ele nos faz esse trabalho. 그리고 사도행전 Se olharmos em Atos capítulo 1, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. 우리가 너에게 Então, esse evangelho que nos é pregado, realmente não é somente através de nós, mas é através da grande certeza. Não é somente por palavras, 말로만 전해지는 é através do poder do Espírito Santo e grande certeza. 확신 Quando o Espírito Santo vem para dentro do meu coração, eu tenho uma grande certeza. Quer dizer que existe um poder dentro do meu coração. Quer dizer que faz compreender. 믿어지게 하는 거예요. Então, desde criança, eu quando frequentava a igreja, desde o ensino fundamental, eu aprendi a palavra esforçadamente. Depois eu fui para a escola de teologia, aprendi a Bíblia durante muitos anos. E antes de receber a salvação, eu pregava durante 2 anos numa igreja. Eu lia mais de 50 vezes o Novo Testamento, 30 do Antigo Testamento. Antes eu 밥 갖다 놓고 Eu sempre lia na escola de teologia. Antes de comer, sempre lia um capítulo da Bíblia. Antes de eu não conseguir fazer algo no mundo, eu pensei, pelo menos eu vou tentar ler bem a Bíblia. 그래서 Então eu li a Bíblia esforçadamente, eu pesquisei bastante, mas assim eu compreendi que eu não havia nascido de novo. Mesmo que eu olhasse várias vezes, não havia a experiência de ter nascido de novo. 그래서 Então se nós não nascemos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Então, realmente isso é algo que eu não posso nem dizer para outras pessoas.
Então eu fiquei muito pensativo na minha vida, mas em 1962, dia 30 de outubro, às 8 horas da noite, eu verdadeiramente compreendi a graça do Senhor Deus. É verdade. Então, muitas vezes antes eu tentava pela doutrinação, pelo ensinamento, pelo conhecimento, mas o meu coração não havia recebido a salvação. Mas agora não é pelo conhecimento, não é pela cabeça, é pelo meu coração. É através do Espírito Santo, com grande certeza, com grande poder. Então quer dizer que antes e depois realmente é totalmente diferente. Só tem como ser diferente. Então quer dizer que realmente foi com uma grande certeza. E talvez se olharmos em Efésios capítulo 1, versículo 13 também. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando ouvimos essa palavra do evangelho, nós cremos. E através do poder do Espírito Santo, nós somos selados. Tá, agora eu estou com, por exemplo, um livro que eu gostei. Eu comprei o livro. Eu falei, agora é meu. E agora eu assino em cima dele. Quando eu comprei a casa também, nós temos a escritura. As pessoas, eles vão e carimbam, não é? Dizendo, meu nome, tudo está assinado e carimbado. Desde o momento que nós recebemos a salvação, o Espírito Santo, ele é completo dentro de mim. Quer dizer que o Espírito Santo, ele vem e fala, você é meu. Quer dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Isso é algo surpreendente. Então existe um grande trabalho que o Espírito Santo fez. Então quer dizer que o Senhor, que também nos faz compreender, nos faz viver o Espírito Santo. Agora esse Espírito Santo, ele nos faz compreender essa graça do Senhor Deus. Ele está dentro do coração das pessoas que receberam a salvação. Ele não faz somente crer, ele está dentro do nosso coração também. É assim em Gálatas capítulo 1, versículo 3. Realmente nós temos recebido a salvação. Realmente isso foi pelo quê? Realmente pelo ouvir e pelo crer. Quando nós ouvimos e cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Mas então, quando eu recebi a salvação, então eu não sei se eu recebi a salvação, eu não sabia se era isso, se era Espírito Santo, se era alguma coisa. A única coisa que eu sabia era que o Senhor Deus, ele já acabou com todos os meus pecados. Esse é o maior problema. Então nós vamos para o inferno, nós somos julgados por conta do pecado. Então, mas agora seu pecado tem sido lavado por completo. Quer dizer que agora já não tem mais preocupação por conta do pecado, já não tem mais preocupação nenhuma por conta do inferno. Agora, o que eu recebi é a salvação. O Espírito Santo, receber o Espírito Santo é a salvação. Quando eu criei nisso, eu nasci de novo. Então, naquele momento eu descobri. Quando eu aprendi a Bíblia mais um pouco, então quando eu compreendi, quando eu acreditei nisso, o Espírito Santo, ele veio para dentro de mim. Então, mesmo que tenha o Espírito Santo, você não consegue saber. Então, o Senhor que acabou com meus pecados, agora ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim. Então isso não é algo surpreendente? Então nós precisamos crer que o Espírito Santo está dentro de nós. Então se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 6 e 16, capítulo 3 em diante também, nós podemos ver que as pessoas, os irmãos de Corinto, eles receberam a salvação, mas ainda estavam em carne. Eles ainda são como pequenas crianças. Eles ainda estão ali realmente como pequenas crianças que acabaram de nascer, com o pecado ainda. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo para aqueles irmãos de Corinto. Então o Senhor, ele está dizendo, realmente vocês não sabem que realmente nós somos do Senhor? Então realmente o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Então realmente como o Senhor, ele está dentro de nós, nós precisamos saber que nós recebemos a salvação. O Espírito Santo está dentro de nós. Não tem como você receber a salvação e o Espírito Santo não está dentro de você. Então já que agora o Espírito Santo, ele está dentro de nós, realmente nós não sabemos que agora realmente
Realmente nós, já que nós não sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós, nós pecamos. Então se nós soubermos que o Senhor ele está dentro de nós, nós não podemos fazer coisas más, não podemos pecar com este corpo, nós não podemos sujar este nosso corpo. Então agora o Espírito Santo ele está dentro de nós. E é por isso que agora, se nós soubermos que esse corpo é o templo do Senhor, se nós soubermos que o Senhor ele está dentro de nós, então se nós vemos que o Espírito Santo que me ama tanto, ele está dentro de mim, não tem como eu dar preocupações a ele. Eu não posso deixar ele com ciúmes, eu não posso deixar ele triste, eu não posso deixar ele em tristeza. Realmente não pode ser feito isso. Nós precisamos dar paz, calma para o Espírito Santo. Então realmente eu preciso, não posso dar preocupações, eu não posso dar tristeza, eu não posso dar dificuldades aos pais que me fizeram nascer. Então, os pais, realmente eles mandam seus filhos para longe. Então, e eles estão ali realmente mandando cartas e advertindo o filho, falando, filho, então realmente não fique realmente se relacionando com pessoas más, com mulheres más. Não vá para bares, não vá para lugares ruins. Se você tiver amigos ruins e eu descobrir isso, como eu vou ficar tão preocupado? Como eu vou ficar tão triste? Então vamos pensar que a mãe advertiu dessa maneira o filho. O que o filho vai fazer? Ele vai para o bar, ele vai, conhece alguns amigos, faz coisas ruins. E quando ele lembra da mãe, ele fala, nossa, eu não posso fazer isso. Se minha mãe descobrir isso, como ela vai se preocupar? Como ela vai ficar triste? E ele precisa mudar a vida dele. Então vocês sabem muito bem, não é? Aquele general Kim Il-sung da Coreia. Então ele era um grande herói antigamente. Mas ele ia muito para prostíbulos. E a mãe dele sempre dizia, ei, você é um homem que irá governar o país. Você tem que ter uma vida limpa. Se você não limpar a sua vida, se você não for correto, como é que você vai governar o país? E ele falou, mãe, eu irei prometer, não irei mais para esses lugares. Mas uma vez ele estava bêbado, ele estava indo com o cavalo de um lado para o outro. E quando ele olhou, o cavalo dele trouxe ele para o prostíbulo. Então ele ficou assustado, porque ele nem ordenou o cavalo, mas o cavalo já de costume levou ele para aquele lugar. Então Kim Il-sung, ele pegou a espada e cortou o pescoço do seu cavalo. Qual o pecado que o cavalo tem? Então ele cortou o mesmo, é o mesmo de ele cortar o seu próprio pescoço. É a própria decisão que ele fez para si. E é por isso que o Espírito Santo nos ama mais do que qualquer mãe. A mãe pode estar de longe, pode não conhecer o que estamos fazendo, mas o Espírito Santo está dentro de mim. Como é que ele não sabe? Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu ajo, ele está vendo, ele está sabendo. Então isso é algo muito importante. A nossa vida de fé é viver servindo o Espírito Santo, junto do Espírito Santo. E assim, esse Espírito Santo, através do João capítulo 7, versículo 37. Então realmente quem está com sede, bem recebereis essa água, porque realmente através de mim eu farei jorrar a água da vida do seu vida. Como em João capítulo 4, versículo 4, realmente quem beber dessa água do Senhor, realmente jamais sentirá sede, porque o Senhor ele fará jorrar essa água da vida. Então, realmente enquanto nós estamos vivendo neste mundo, mesmo que queremos ganhar dinheiro, nós não podemos nos satisfazer. Tentando procurar homens bons, mulheres boas, mas depois disso também não tem uma satisfação. Mesmo querendo ter poder, mesmo querendo ter fama, nada adianta, porque tem um problema no espírito.
Então, o animal, ele satisfaz somente com a satisfação carnal, o prazer carnal. Mas o homem, ele, pelo Espírito, precisa manter uma boa relação com o Senhor Deus. Ele precisa ter uma relação estável, plena, pela salvação. Ele precisa estar conectado, ligado ao Senhor. Mas esse Espírito Santo, ele diz: quem beber dessa água que eu der, jamais sentirá sede. Porque ele realmente irá como se tivesse a água da vida, a água viva jorrando do seu ventre. Então quer dizer que realmente isso é para todo aquele que crê no Senhor. Então quando o Espírito Santo ele vier, realmente com a grande verdade, com grande paz, com grande felicidade, ele nos satisfaz. Com grande paz, com grande satisfação, é somente o Senhor que o faz. O que nós iremos ganhar através deste mundo? Em 1 João, capítulo 1, versículo 4, realmente toda essa alegria, essa paz que nós temos dentro de nós. Então nós recebemos essa salvação através da grande graça do Senhor. Essa alegria inefável, esse gozo inefável que nós não podemos dizer pelas palavras. Essa grande felicidade que nós temos recebido, não existe nenhuma pessoa que possa dizer, contar, conhecer. E é por isso, se olharmos em Salmos 4:7, essa felicidade que eu tenho dentro do meu coração é como se fosse a nova comida, novo vinho, é mais abundante do que tudo isso. Então quer dizer que essa paz, essa alegria que o Senhor ele deu para dentro do meu coração. Como em João capítulo 4, versículo 27. Realmente o Senhor ele diz que ele irá nos permitir a paz, que é totalmente diferente deste mundo. Então realmente é algo que não pode ser tomado, algo que não pode ser destruído na nossa carne. E é por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz para os irmãos da igreja de Tessalonicenses: então no meio de toda aquela tribulação, então através da grande felicidade que está realmente transbordando, jorrando. Então realmente antes, quando o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, os judeus queriam matá-lo. A igreja de Tessalônica, realmente houve grande perseguição, grandes dificuldades. Houve grande tribulação, grandes dificuldades. Então, mas havia uma grande felicidade porque transbordava através do Espírito Santo. E quer dizer que assim realmente eles começaram a se parecer com o Espírito Santo. Quer dizer que realmente teve uma grande fé. Então qual tipo de tribulação, dificuldade que nós tenhamos? Nós precisamos agradecer, nós precisamos saber estar ali. Quer dizer que o Espírito Santo está presente, o Espírito Santo está presente em mim. Ele se tornou alegria para mim. Caminhando no caminho pequeno, ou seja, escuro na noite, eu acredito que o Espírito Santo ele está comigo. Caminho difícil, caminho cheio de tribulação, escuro, onde quer que seja, o Espírito Santo ele está comigo. E então agora, nós olhamos para esse Espírito Santo, nós vemos o restante das nossas vidas em pró disto, pela condução do Espírito Santo. Então eu realmente tento pregar bem curto. Quando eu quero falar tudo o que eu quero contar, vai aumentando sem parar. Não dá pra ser curto. Então, mas hoje, realmente a palavra que eu queria pregar, eu acredito que eu preguei a metade. Então, continuamente nas próximas semanas eu irei pregar mais sobre o Espírito Santo. Então, porque através desse Espírito Santo nós compreendemos a graça do Senhor Deus. Através do Espírito Santo, o Senhor ele está dentro de nós. Ele nos dá verdadeiro descanso, paz, ele nos conduz para o meio da verdade. Então nós precisamos viver com calma dentro do Espírito Santo. Porque o dia do retorno do Senhor está muito próximo. Então agora realmente o Senhor ele está nos conduzindo, está nos levando até o seu retorno. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama.
Nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, por conta de nossos pecados, nossas inimizades. Nós éramos inimigos do Senhor Deus, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Através da sua grande graça, do seu amor, o Senhor nos salvou. Agora, o restante das nossas vidas, o Senhor está junto conosco. Através da sua grande ajuda, o Senhor está cuidando da nossa vida, nos renovando todos os dias. E através da sua grande ajuda, o Senhor, Ele está nos conduzindo. Então quer dizer que o Senhor possa nos conduzir, possa nos sustentar através do Espírito Santo, para que nós não pecamos nosso coração para as coisas vãs, para o pecado deste mundo. Que nós possamos ser distinguidos. Que nós todos possamos ser conduzidos para a sua boa vontade. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.